não haverá glória em seu sacrifício. Die Grundlagen unseres Lebens beruhen auf zwei Faktoren. Olá, meu nome é Anselmo Raiker II, e nesse vídeo venho abordar sobre o primeiro imperador romano. E no momento do lançamento desse vídeo foi no mês de agosto. Temos o mês que foi nomeado em homenagem a tal imperador romano, sendo o 8º mês do ano, e tido por muitos como mês de tragédias, e por alguns poucos como um mês de sorte, como no meu caso. Augustus nasceu Caio Otávio, pertencente a um rico ramo da plebeia família dos Otávios, que foi elevada ao estatuto de patrício por Júlio César. Seu pai foi o primeiro da família a se tornar um senador romano, eleito para o alto cargo anual da Pretória, que ficou em segundo lugar na hierarquia política para o consulado. Mesmo assim, algumas fontes históricas descrevem que, segundo a influência do seu pai, Otávio não teria grandes chances de ascensão em Roma. A mãe de Caio Otávio, Átia, era filha de Júlia, que era irmã de Júlio César. E foi César que lançou o jovem Otávio na vida pública romana. Aos 12 anos ele fez a sua estreia, entregando o discurso fúnebre para a sua avó, Júlia. Em 46 a.C., ele acompanhou César, então ditador de Roma, em sua procissão triunfal, após a vitória na África durante uma guerra civil. No ano seguinte, mesmo com problemas de saúde, se juntou ao ditador na Espanha. Caio Otávio e seu tio-avô eram bem próximos, tendo mais uma relação de pai para filho. Por isso, Júlio César o adotou, passando então a se chamar Caio Júlio César Otaviano. Logo após, foi enviado para a Polônia, atual Albânia, para completar seus estudos acadêmicos e militares, quando, em 44 a.C., recebeu a notícia que Júlio César havia sido assassinado. Após o assassinato de seu tio-avô, Caio Júlio César, no idos de março, no testamento, o mesmo nomeou Otaviano como seu filho adotivo, se tornando, portanto, herdeiro do ditador romano. Ao regressar para a Itália, tinha apenas 18 anos, quando recebeu tal notícia, e foi aconselhado por alguns, inclusive seu padrasto, que era perigoso assumir tal herança. Marco Antônio, tenente-chefe de César, se recusou a lhe entregar qualquer dos fundos de Júlio César, por acreditar que deveria ser o principal herdeiro do ditador, o que já criou um clima desagradável entre ambos. Ao celebrar os Jogos Públicos, instituídos por César, Caio Júlio César Otaviano agradou a população da cidade, conseguindo conquistar a lealdade de um número considerável de tropas do ditador. O Senado, encorajado por Cícero, um dos grandes oradores de Roma, rompeu com Marco Antônio e pediram ajuda a Otaviano. Em seguida, enviaram tropas lideradas por ele ao norte da Itália, na campanha de Mutina, contra os exércitos de Marco Antônio, na qual estava sendo acusado de querer governar Roma e ser o novo César, mas, derrotado, Marco Antônio foi obrigado a se retirar para a Gália. Após a vitória no norte da Itália, Otaviano marchou com suas tropas para o sul, em direção a Roma, como se estivesse rumo a uma cidade inimiga, e no caminho enviou mensagens exigindo fazer parte do conselho. Nesse momento, Otaviano precisava de aliados fortes, e então procurou Marco Antônio, e chegaram em um acordo juntamente com Lépido, e o próximo passo seria a vingança dos assassinos de Júlio César, na qual foi elaborada uma enorme lista com nomes dos que deveriam ser assassinados. Houve resistência por parte de Brutus e Cássio, ocasionando as duas batalhas de Filipos, na qual terminou com o suicídio de ambos após a derrota.
Após a vitória na batalha, os três chegaram em um acordo para governar Roma, com poderes de ditadores militares. E nesse momento se formava o segundo triunvirato romano, com Júlio César Otaviano, Marco Antônio e Lépido. Esse triunvirato duraria 5 anos, sendo renovado por mais 5, permanecendo entre o período de 43 a.C. a 33 a.C., sendo que, em pouco tempo, Lépido foi exilado, e o poder se concentrou nas mãos de Otaviano e Marco Antônio. Otaviano veio a se casar com Escribônia, porém, logo após o nascimento de sua filha Júlia, ele se divorciou, por alegar que ela reclamava muito. Pouco tempo depois, conheceu uma jovem chamada Lívia, sendo que a mesma era casada e possuía um filho chamado Tibério, além de estar grávida do segundo filho. Isso não pareceu ser um problema para Otaviano, que negociou com o marido da mesma o seu divórcio, para que pudesse se casar com ela. Casamento esse que durou por toda a sua vida. Durante esse período, alguns historiadores falam que Otaviano esteve envolvido na Guerra Peruciana. Segundo eles, Fúvia havia se casado com Marco Antônio e achava que seu marido deveria governar Roma sozinho, ao invés de dividir seus poderes com outros triunviros. Então Fúvia e o irmão mais novo de Marco Antônio, chamado Lúcio, teriam reunido 8 legiões na Península Itálica, estabelecendo seu exército em Roma por um curto período de tempo, mas depois tiveram que se retirar para a cidade de Perúcia. Otaviano estabeleceu então um longo cerco à cidade durante o inverno de 41 a 40 a.C., o que levou à derrota através da fome. Porém, nem Fúvia nem Lúcia morreram no cerco, e a primeira foi exilada para Sicyon, e o segundo, por se tratar de um irmão de Marco Antônio, teria sido enviado para governar a província da Espanha, e o resto da população, segundo os historiadores, foi massacrado pelos soldados otavianos. No final desses 10 anos, se tornou inviável a renovação do triunvirato por mais 5 anos, pois, apesar de Marco Antônio e Otaviano se odiarem desde o início, o estopim partiu quando Marco Antônio começou a espalhar que Cesário, filho de Júlio César com Cleópatra, não reconhecido por César, era o legítimo herdeiro de Júlio César. Otaviano, que contava com a sua ligação com Júlio César para ter o apoio das legiões e do Senado. Devido a esse rumor levantado, contestando o testamento de Júlio César, Otaviano levou ao Senado que Marco Antônio queria transferir a capital do Império para o Egito, por ter se unido a Cleópatra, além de querer torná-la soberana do novo Império. Dessa forma, o Senado o tirou do poder, declarando guerra a Cleópatra. Contudo, Marco Antônio contou com o apoio de 1/3 do Senado. Esse era o estopim para que uma guerra entre Otaviano e Marco Antônio se deflagrasse. Otaviano preparou seu exército durante 4 anos e finalmente partiu com suas tropas, o que culminou na Batalha Naval de Actio, em 2 de setembro de 31 a.C. Batalha essa que marca a derrota de Marco Antônio, na qual fugiu para o Egito com Cleópatra, contudo, sem que isso fosse notado durante a batalha, até que o navio do comandante fosse afundado. Ao retornar para o Egito, Marco Antônio se matou, e Cleópatra ainda tentou marcar uma audiência com Otaviano, buscando fazê-lo se lembrar de seu amor por Júlio César. Porém, ao descobrir que Otaviano pretendia humilhá-la nas ruas de Roma, ela se matou com a mordida de uma serpente venenosa. Logo após, Otaviano ordenou a execução de Cesário, suposto filho de Júlio César com Cleópatra. Essa vitória concedeu poderes quase ilimitados a Otaviano, que nesse momento tinha 33 anos.
sendo essa considerada por muitos historiadores como sendo a data do início do Império Romano. Após essa vitória, ele buscou equilibrar o poder com carisma, com o intuito de não correr o risco de acumular poderes e ser assassinado, como ocorreu com seu tio-avô César. E com os despojos da conquista do Egito, promoveu jogos, distribuiu presentes, ofereceu comida aos pobres, fez discursos de paz, conquistando o carisma do povo, do exército e da aristocracia romana. Em 38 a.C., Otaviano substituiu seus nomes, Caio e Júlio, por imperador, título na qual as tropas saudavam seu líder após um sucesso militar, passando a se chamar Imperador César, filho do divino. Seu regime autocrático esteve à frente daquele conjunto de instituições republicanas ressuscitadas. No início de seu governo, Otaviano manteve as instituições republicanas vivas, governando pelo menos de fachada semelhante ao monarca europeu nos dias atuais, em conjunto com o parlamento. E isso ficou bem claro quando, em 27 a.C., ele renunciou seu cargo na frente do Senado romano, dizendo que tinha o poder para governá-los para sempre. Contudo, alegou, segundo a sua natureza tranquila, não ter nenhum desejo de domínio. Por isso renunciava, com o intuito de seguir uma vida tranquila. Porém, temendo um futuro incerto que poderia causar uma outra guerra civil e um novo período ditatorial, o Senado não aceitou a renúncia de Otaviano. Então lhe disseram para governar sobre eles e lhe conceder o título de príncipes, o primeiro cidadão. Por isso seu regime ficou conhecido como o Principado. Com esse título, Otaviano centralizava cada vez mais poderes, mesmo mantendo uma falsa imagem de que a República Romana prevalecia. Dentre as obras que podemos destacar num governo de Augusto, está a reforma no sistema de tributação, a limpeza do rio Tibre, melhorando a qualidade da água, modernizando estradas e a criação de um correio oficial, além da criação dos serviços oficiais de polícias e bombeiros, na qual são imitados e trazidos até os dias atuais. Otaviano iniciou uma vasta campanha de construção, remodelando a cidade de Roma. Como ele mesmo disse, eu transformei a Roma de tijolo em Roma de mármore. Otaviano. Roma prosperava com Otaviano e o seu sistema de recompensas e privilégios. Era a Pax Romana, e nesse momento o Senado lhe honrou, concedendo-lhe um novo nome, Augustus, o Venerado, ou na tradução, Augusto, o Venerado. Eu recebo o título de Augusto em nome do Senado, em reconhecimento ao meu valor, clemência, justiça e devoção. Imperador César Augustus. Tais homenagens não cessaram, até que um mês do ano fosse nomeado em sua homenagem. Por isso temos o mês de agosto. Aos 40 anos, Augusto passou a incentivar a restauração dos valores da família, criando políticas de incentivo ao casamento, dificultando o divórcio e multa caso ocorresse adultério. Quando a velhice chegou, teve que nomear um herdeiro. Porém, Augusto possuía apenas uma filha, que era do primeiro casamento, na qual ele a casou diversas vezes para que lhe desse um neto. No segundo casamento, com seu amigo General Agripa, ela lhe deu 5 netos, na qual ele adotou os 2 primeiros. Porém, com a morte de Agripa, Augusto a casou com seu meio-irmão Tibério, e nesse momento ela se rebelou, e começou a fazer orgias indo contra as leis de seu pai, na qual a exilou numa ilha por 5 anos. Apesar de ser conhecido pela Pax Romana e pelos grandes progressos, todo monarca tem suas decepções e fracassos.
E em 9 d.C., tentando solidificar as fronteiras do Império no rio Elba, ocorreu o desastre de Vero, na floresta de Teutoburgo. Armínio, um germânico que foi treinado como comandante romano, avisou a Varo, general romano, que estava responsável pela região germânica, de que havia uma revolta, e dessa forma conduziu as legiões romanas para reprimir tal rebelião, por um atalho que passava dentro da floresta, um lugar repleto de bosques impenetráveis, cheios de colinas e barrancos. Era uma emboscada, e as 3 legiões foram destruídas, situação que levou a fronteira do Império a permanecer pelo rio Danúbio nos próximos séculos. Augustus ficou perplexo com tal derrota, chegando a deixar a barba e o cabelo crescer por meses, além de bater a cabeça por diversas vezes na parede durante alguns meses, dizendo: "Eu quero minhas legiões de volta." Os anos passaram e, com a morte de seus netos mais velhos, acabou tendo que nomear Tibério como seu sucessor, apesar dele não ter nenhuma ligação de sangue com César Augusto. A imortalidade é um estado que não está ao nosso alcance, mas viver nobremente e morrer nobremente é a única maneira de conquistar esse estado. Augusto. Em 14 d.C., aos 76 anos, após adoecer, reuniu sua família e seus conselheiros e se despediu dizendo: "Como interpretei bem meu papel, batam palmas e me libertem desse palco com aplausos." Augusto. Em seu funeral, uma águia foi solta, simbolizando seu espírito indo para os céus. Esse foi o vídeo sobre o primeiro imperador romano, César Augusto. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, dê um joinha nesse vídeo e acompanhe nossas playlists. E até a próxima!